A paz de Cristo seja com todos vocês. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? A palavra aqui em Provérbios fala sobre um caminho que ao homem parece ser bom, parece ser direito. E que caminho é esse, irmão Luiz? Esse caminho é o caminho do pecado, é o caminho dos prazeres mundanos, é o caminho de tudo aquilo que a Bíblia abomina. A idolatria, as feitiçarias, a bebedice, a glutonaria, o adultério, a fofoca, a calúnia, o engano. Esses são os caminhos que a Bíblia diz que ao homem parece ser direito, parece ser bom. As noitadas, as baladas, os funks, os hip hops, os pagodes. Tudo isso são caminhos que ao homem parece ser bom e parece ser direito. As novelas, os Big Brothers, a Fazenda, tudo isso que o mundo oferece. A ganância, o orgulho, a soberba, a prepotência, a avareza. Tudo isso, a Bíblia diz aqui em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A vida de jogatina, os vícios, as drogas, a prostituição, são caminhos de morte. Porque esses caminhos aqui a Bíblia condena. A vida afeminada, a Bíblia condena. São caminhos que parecem ser bons, mas que no final conduz à morte. Mas entenda que essa morte a qual a Bíblia se refere não é a morte da matéria, não é a morte física. Não. Mas trata-se da morte espiritual. Amém? Lembra quando Deus disse para Adão lá atrás, no princípio? De todo o fruto da árvore dos jardins podereis comer, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Dessa não podereis comer, porque se um dia dela comeres, certamente morrerás. Aquela morte que Deus falava para Adão não era a morte da matéria, era a morte espiritual. E o que aconteceu com Adão e juntamente com Eva, sua esposa? Eles pecaram contra Deus, porque eles seguiram um caminho que ao homem parecia bom. Eva seguiu um caminho que parecia bom. As palavras da serpente, da antiga serpente, o diabo. Para Eva, aquelas palavras soavam como coisas boas, algo novo. Mas qual foi o fim de Eva, após ter dado ouvidos à palavra da serpente, juntamente com seu esposo Adão? Foram expulsos do paraíso. Eles deixaram de ser espirituais, perderam a presença e se tornaram carnais. Amém? Então isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. O mundo oferece muitos prazeres. O mundo oferece muitas distrações. O mundo, ele é sedutor. Mas a Bíblia diz o quê? Que o mundo já está no poder do maligno. Maligno é Satanás. Amém? Então tudo que acontece aqui nesse mundo que vai contra a palavra de Deus, o cabeça é Satanás. O responsável é Satanás. Porque é ele que promove o pecado. E ele se alimenta também do pecado na vida do homem e da mulher. Amém? Reflita sobre isso. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse caminho aqui é o caminho errado. É o caminho que não conduz o homem ou a mulher a Deus, mas conduz à perdição eterna, ao lago de fogo e enxofre. Amém? Mas Jesus disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem dois caminhos. Provérbios apresenta um caminho
Em João, Jesus apresenta o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é esse caminho que devemos seguir. Jesus Cristo de Nazaré. Cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra e viver a sua palavra. Porque o que tem no mundo, os prazeres do mundo, as distrações do mundo, tudo isso é para poder cegar, para poder te cegar, para poder te enganar, para poder te fazer com que a cada dia você se distancie mais e mais de Deus, escolhendo o caminho que aos seus olhos parecem ser bons, mas que no final conduzirão a tua alma à morte espiritual. Amém? Um conselho que eu deixo aqui: escolha Cristo, escolha o caminho de Cristo, escolha a palavra para o teu coração. Não se embarace com o pecado, mas se embarace, se envolva das coisas do Espírito de Deus. Amém? A paz seja com todos, no nome santo de Jesus.